Fala galera, tudo bem? Prazer, professor Hudson Adriano, na disciplina de Filosofia. A gente vai começar agora a analisar a Filosofia 3, módulo 1. E nessa perspectiva de análise, nós vamos fazer o quê? Construir ideias e gerar elementos críticos capazes de fazer com que nós venhamos a compreender o mundo ao nosso redor de maneira muito mais significativa, com um espírito crítico quase que sempre construtivo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que nessa montagem de PowerPoints que eu instituí, eu selecionei imagens de internet que eu julguei serem adequadas para poder trabalhar com vocês, mas todos os apontamentos feitos são de ordem material. Então, se vocês pararem para observar um pouquinho o que tem no material de vocês e o que tem no PowerPoint, é a mesma coisa. Tá? Coloquei propositadamente para que vocês possam ser levados a manusear o material de vocês, que é muito bom. Então, vamos começar a construir essas ideias todas para que tudo possa correr da melhor forma possível e para que nós possamos ter o melhor curso possível. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Nesse primeiro módulo, nós vamos analisar 3 perspectivas diferentes de maneira bem construtiva, né? Primeiramente, aparece na tela para vocês aí, né? A individualização e o individualismo. São palavras semelhantes, né? Alguns tratam até como sinônimos, mas são bem diferentes na sua constituição geral. Posteriormente, vamos analisar o que é a indústria cultural e as condutas massificadas. Isso tem muito a ver com o universo televisivo, consumo, capitalismo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, depende só de como você lida com essas ferramentas. E por último, terceiro item aí, né? O ócio e o negócio. A gente tem que entender essas formações de palavras, né? Essa perspectiva semântica que vem lá na gramática e que aqui na filosofia, na sociologia, na história, vão ter uma significância pontual e fantástica. Pois bem? Então vamos começar as análises. Então vamos lá, pessoal. Para começar essas análises aí, analisando o primeiro debate a ser constituído, a gente vai trabalhar aí a individualização e o individualismo. Nossa, Hudson, parece, né? Parece, mas não é a mesma coisa. Legal? Por que não é a mesma coisa? Quando você fala aí de individualização, você fala de uma perspectiva comum da ordem capitalista. O indivíduo que quer vencer na vida. Isso é muito bom. Entendeu? É o passo que vai te diferir dos demais e te fazer um homem próspero, né? Um homem que sabe lá, rico, um homem diferente daqueles que demais se colocam sociologicamente falando. Olha, muito bom. O individualismo já é uma perspectiva um tanto diferenciada, porque no individualismo nós falamos da quebra de um elemento moral. E na quebra desse elemento moral, nós aproximamos o indivíduo da perspectiva egoísta. Então, quando falamos de individualismo, falamos especificamente daquele indivíduo que preza tão somente o eu. Mas isso é a mesma coisa de individualização? Não, não é a mesma coisa, porque na quebra do caráter moral, você aproxima o indivíduo do egoísmo. E aí, nessa falha de caráter moral, você desarticula o conceito. Então, vamos lá. Um exemplo simples. Você está jogando futebol e o cara pega a bola e vai e não toca. Nunca. É sempre ele é aquele protagonismo exacerbado, né? E aí alguém lá no meio da multidão grita, larga de ser fominha. O que significa o larga de ser fominha? Larga de ser, no caso, individualista. Então, esse individualismo, ele é muito problemático no convívio social. Hudson, por que você colocou esse título, se essa primeira unidade vai trabalhar muito sobre o que é cultura? Porque o indivíduo, o ser inserido dentro de um contexto social, ele tem diferentes formas de trânsito, de ir e vir, e essas diferentes formas vão fazer com que essas culturas ganhem diferentes perspectivas de análise. Quer ver, olha só, a gente vai olhar aí, ó, o Edward Taylor, 1871, esse teórico que fez afirmações interessantes a respeito desse caráter cultural, onde esse indivíduo tem que ser levado a ser analisado. Por favor, observe no material de vocês aí, terceiro parágrafo. Está lá, ó.
Da perspectiva filosófica, pode-se apontar dois principais sentidos para a cultura. Então, vamos lá. O espaço onde o ser humano se constrói e se aperfeiçoa, ou se modifica, e o conjunto de modos de pensar, sendo que ambos estão relacionados. Espera aí um pouquinho. Há alguns módulos atrás, eu comentei com alguns alunos que estavam aí, de repente, trabalhando comigo, que o conceito de cultura é um conceito aberto. E você tem diversas formas de poder buscar construir a análise do conceito de cultura, desde perspectivas bem simples a perspectivas bem complexas. Aqui, o Taylor aponta para duas dessas perspectivas. Tá? É o lugar, tá aí, ó, é o lugar onde o ser humano se constrói, se aperfeiçoa. Ali você constrói culturas, ali você cria elementos identitários, né? E o conjunto de modos de pensar. Então, falamos de perspectivas filosóficas, ideológicas, que moldam a cabeça daquele indivíduo. Nesse sentido, Taylor, ele abre espaço, abre leque para que o indivíduo possa ser pensado de forma pontual ou dentro de um universo coletivo. Dando sequência, a gente vai começar a falar de quê? De um filósofo chamado, tá aí para vocês, ó, Ernest Cassirer. Tá? O que esse cara vai colocar para a gente aí? Dá uma olhadinha também no terceiro parágrafo. Está colocado aí por ele. Nesse contexto, cultura é um conceito que transita tanto pelo universo individual quanto pelo universo coletivo. Esses teóricos todos estão trabalhando o conceito de cultura sobre diferentes aspectos, mas, fundamentalmente, eles concordam com uma premissa básica. A cultura é algo que parte do indivíduo para com o todo e do todo para com o indivíduo. Eu vou usar dois sociólogos para poder só reforçar essa perspectiva. Vou manipular um pouco as ideias, tudo bem? Quando você olha para Emily Durkheim, você fala do coletivo, você fala do fato social, perfeito? De como a sociedade influencia o indivíduo. É o holismo. Quando você fala de Max Weber, por exemplo, você fala do individualismo. No sentido de que o indivíduo, ou vamos melhorar a nossa conceitualização, a individualização é o ser que é capaz de transformar o universo ao redor dele. Então, do todo à parte e da parte ao todo. São caminhos comuns e corretos para se fazer diferentes análises sobre o indivíduo e a estrutura social ao redor deles. Então, falamos sobre dois filósofos diferentes a respeito de perspectivas comuns vinculadas ao conceito de cultura. Vamos dar sequência aí e trabalhar a indústria cultural. Já que cultura é um caminho de mão dupla, vai do indivíduo para a sociedade e da sociedade para o indivíduo, o que o mundo capitalista conseguiu construir? Bom, ele conseguiu construir formas de capitalizar o trabalho, ou as afirmações, ou a construção do conceito de cultura. Hudson, isso foi algo genial, não foi? Bom, ao meu ver, foi sim. Principalmente com o advento do rádio e da TV. Mas isso por quê? Porque a criação do rádio e da TV fizeram com que nós viéssemos a nos aproximar ainda mais e conhecer diferentes universos culturais que são capazes de influenciar o nosso cotidiano. Então, o que aconteceu? Você não só viu o diferente, você também se apaixonou por ele. E o que foi que esses homens fizeram de tão significativo? Essa indústria de ordem cultural. Eles perceberam que eles poderiam influenciar os indivíduos a consumirem elementos em massa. Então, quando você fala indústria cultural e condutas massificadas, já passando para o segundo item do material de vocês, você está falando de indivíduos que são capazes de pensar como você vai consumir, antes de você querer consumir. Eles influenciam o que vai ser construído para daqui a 1, 2, 3 anos, ou às vezes demais. Não só construído,
mas consumido também. Para isso, o material de vocês lança a mão de 2 teóricos fantásticos dessa escola de Frankfurt, que é essa da indústria cultural, que está listado no material de vocês aí, que é a última grande escola da Faculdade de Frankfurt, na Alemanha, que vai se desenvolver e produzir assim, trabalhos fantásticos. Infelizmente, a escola de Frankfurt vai ser desarticulada por Adolf Hitler, né? Mas, enquanto produção final, ou produções finais, esses 2 teóricos aí vão ser espetaculares, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Na sua produção, eles constituem essas análises. Vamos lá. O que eles querem dizer, em última instância? De que, principalmente os elementos de TV, de rádio e agora com o advento da globalização de internet, o que se passa? Vamos colocar, por exemplo, aí uma novela, por exemplo, da Globo. O que se tem ali? Um personagem que é pensado antes dele ser inserido naquele contexto. Esse personagem tem que ser o quê? Vestido. Ele tem que ter o quê? Um cabelo, um óculos, uma sandália, né? E uma forma vocabular. Tudo bem. O que acontece com a comunidade que vai assistir aquela novela? Quando olha para aquele personagem específico, se do sexo feminino ou do sexo masculino, o que vai acontecer? Você vai olhar e falar assim, nossa, que personagem sedutor, atraente, elegante, ou despojado. Nossa, tá aí, ó. Se ficou bem nele ou nela, vai ficar bem em quem? Em mim também. Então você vai fazer o quê? Gerar uma perspectiva identitária, você vai se identificar com aquele indivíduo e vai fazer o quê? Vai consumir como ele. Vai comprar aquela sandália, aquele terno, aqueles óculos, tá? Vai tomar aquele banho de sol, fazer aquele penteado, ou produzir luzes no cabelo. Gente, tudo isso é pensado no intuito de fazer com que você consuma nessa mesma direção. Então, quando você começa os trabalhos e não tem essa intencionalidade, é a produção da arte pela arte. Maravilhoso. Mas quando você começa a produzir tendo esse interesse posterior, né, quando você tem essa segunda intenção, é exatamente aí que entram as análises produzidas pela Escola de Frankfurt na direção dos trabalhos produzidos por Theodor Adorno e Max Horkheimer. E isso ensina muito a que você possa analisar daquilo que nós vimos e vemos e consumimos cotidianamente. Então, quando você olha ali a chuteira Nike, né, CR7, né, ou a R10, ou a M11, ou quando você olha o símbolo da Puma, né? Então, se você vê, de repente, um atleta consumindo essas marcas e você quer ser um atleta, então você se aproxima. Você consome não só o produto, você consome a ideia, você consome a ideologia, você consome a filosofia. Você não está consumindo só capitalistamente um produto, você está consumindo um conjunto muito maior de elementos. E é exatamente o trabalho que esses homens constituem. É o que dá para vocês a consciência de entender que, olha, eu consumo, tá aqui, ó, eu estou com o relógio Oriente no meu pulso. Eu gosto da marca Oriente, é uma marca reconhecida mundialmente. Eu comprei porque em mim desenvolveu-se a perspectiva, o impulso da compra, né? Ah, Hudson, você viu pessoas de nome e renome utilizando? Sim, na loja onde eu comprei havia lá um cara bonitão, conhecido, usando o relógio. Foi isso que te influenciou? Não, não foi. Não foi. Eu consumi pela vontade do meu consumo por si só, pelas minhas próprias concepções, né? Não porque algo veio e me influenciou e aí, não, o cara ali está usando, eu também vou utilizar. Então, vocês têm que ter essa sobriedade de entender quando se deixam levar pelo impulso consumista, o que é natural, gente, é comum da nossa convivência social. Ou quando você simplesmente delibera por um algo que você quer pelo produto das suas próprias concepções, independentemente de quem o consuma. É essa sobriedade que nós precisamos constituir para chegarmos a um lugar melhor e diferente. Quem é a massa? Sou eu, é você e toda a comunidade ao nosso redor.
Essa é a massa. É essa comunidade que está sendo influenciada por esse canal de comunicação que busca impulsionar o consumo capitalista. Quem é a massa? Somos nós. Desde que conectados, tá, em rede, ou televisivamente, ou via rádio, de alguma forma. São esses que podem ser influenciados por esse espírito que impulsiona o indivíduo ao consumo. Essas são as massas. Ah, e detalhe, elas podem ser das mais ricas às mais pobres, das com maior intelectualidade ou com uma intelectualidade mais tacanha, entendeu? De quaisquer lugares. Então, massa, esse conjunto que pode ser manipulado por essa indústria e impulsionado a consumir aquilo que eles querem que você consuma. Então, você é parte dessa massa. E você tem que se deixar levar quando você quiser. Tem que haver consciência para que esse consumo possa se constituir. Analisando agora a última parte do material de vocês, que trabalha o ócio e o negócio, a gente precisa partir lá para a gramática, para analisar a morfologia da concepção geral desses dois termos. Porque a sintaxe, ela vai ser fundamental para que a gente possa entender a introdução dessas palavras no nosso conceito de desenvolvimento social. Uma delas é grega, o ócio. A outra, o negócio, já deriva do latim. Mas calma aí, precisamos entender que palavras nem sempre significam as mesmas coisas. E com o passar dos anos, elas podem mudar e adquirir assim uma nova significância. Para o grego antigo, o ócio é o exercício da intelectualidade. Para que você possa exercitar a intelectualidade, você precisa ser da elite. No caso do ateniense, o eupátrida. Então, o ócio só cabia para a elite gerar o processo de gestão, enquanto todos os demais deveriam trabalhar. Então, ócio era desenvolvimento administrativo, desenvolvimento intelectual. Ótimo. Com o passar dos séculos e o desaparecimento daquela civilização grega fantástica, o que aconteceu? Principalmente na Idade Média, né? E na Idade Moderna, ali, quando o trabalho começou a dignificar o homem, o ócio passou a significar preguiça. Então, se o trabalho dignifica o homem tem que se afastar do ócio, se afastar da preguiça. Então, ele tem que negar o ócio. Então, a palavra negócio, ela é constituída no sentido de se afastar daquilo que é o não trabalhar. Pô, interessante, né? Negócio, né? Você pensa logo em comércio, em trabalho, em consumo. Maravilhoso. E é exatamente a negação daquilo que seria o não trabalho. Isso, para nós, é muito importante. O ócio deve ser praticado, sim, porque ele tem uma outra significância ao desenvolvimento da intelectualidade e do lazer. Então, o material de vocês mostra que a aproximação hoje dos nossos conhecimentos do conceito geral de ócio nos leva a uma conclusão que é legal pra caramba. Primeiramente, no negócio, eu preciso trabalhar? Sim. Eu preciso consumir? Sim. Eu preciso produzir da melhor forma possível? Sim. E como eu me aproximo do ócio? Eu ganho a mesma coisa, eu trabalho menos, eu me dedico melhor a uma vida com qualidade. São elementos que podem nos ajudar a entender melhor como a nossa organização não só pode, mas ela tem que ser diferente. Para isso, o planejamento familiar é infinitamente importante. Para isso, a educação também é fundamental. Galera, um beijo gigante e até a próxima. Tchau, tchau.